Você acha que ele só não ganhou em 2022 por todo o negacionismo e por tudo que ele fez na pandemia? Eu acho que eles não ganharam porque eles são estúpidos. E porque houve muita resistência do nosso lado. Mas foi por muito pouco que ele não ganhou. Tanto eles queriam ganhar, porque, na verdade, é uma coisa importante ser dita, né? O governo Bolsonaro e o laboratório de onde nasce Bolsonaro é um laboratório militar, né? Bolsonaro é produzido pelos militares, pela cúpula militar herdeira da ditadura militar, que não queria que a ditadura militar tivesse acabado e que ganharam e acumularam privilégios e praticaram muita corrupção na ditadura militar. Eles nunca suportaram o fato do Brasil ter se redemocratizado, eles sempre quiseram voltar para a vida pública, e eles encontraram um jeito de voltar para a vida pública numa chapa puro sangue, que foi a chapa de 2018, que é a chapa Bolsonaro-Mourão. Então, o governo Bolsonaro é um governo de militares, foi um governo de militares. Os militares seguem tendo um protagonismo na vida civil quando não deveriam ter. O Brasil sabe, o grande fator de instabilidade, não estabilidade, mas instabilidade política no Brasil, são as Forças Armadas. As Forças Armadas deram um golpe na família real, que era naquele momento mais progressista do que as elites fundiárias brasileiras, que eram escravocratas. Então, como eles eram contra a abolição da escravatura, e a família real, sobretudo Dom Pedro, que era um cara ilustrado, um iluminista, eles deram um golpe na família real e eles proclamaram a república uma república de militares. Depois a gente viveu a ditadura Vargas, uma ditadura nazi-fascista que entregou o órgão gabenário aos nazistas, que caçou o Partido Comunista, que fez Jorge Amado viver na clandestinidade. Aí depois, em 64, a gente tem um outro golpe militar. E em 2016, nós temos um golpe militar contra Dilma, porque o golpe contra Dilma foi também um golpe militar. Então, os militares, eles são um fator de instabilidade. A gente não é uma democracia plena porque esses sujeitos seguem querendo intervir na vida pública, na vida civil. Eles deveriam cuidar, subordinados ao Poder Executivo, eles deveriam cuidar da defesa nacional, né? Não se meter em política. Se o cara quer se meter em política, é que ele deixa a patente. Ao contrário, eles usam a patente como elemento, né? O capitão fulano deputado, capitão fulano de tal. É uma loucura. Esses são os militares. Os militares do Brasil gozam de muito privilégio, desde transmitir pensões milionárias para as filhas que não casam, e aí tem várias filhas de militares que não casam para continuar com a pensão, até escolas próprias que eles têm, que não são as escolas cívico-militares, certo? Porque as escolas cívico-militares é esse lixo que ele quer dar para a população. As escolas militares realmente, elas são boas, porque aí sim a educação para os filhos deles. Eles têm casas, né, condomínios com casas incríveis, eles são bancados por nós. E esses caras são bancados por nós para dar golpe, para atentar contra a democracia, para planejar assassinato de civis, de pessoas democratas e defensores de direitos humanos. O que é isso? A gente não pode conciliar com isso, a gente não pode esquecer isso, entendeu? Total. Então esse trabalho de verdade, memória e justiça, ele tem que ser permanente, lembrar sempre isso, que no Brasil os militares são um fator de instabilidade, e ao contrário das Forças Armadas americanas que defendem os interesses dos seus cidadãos e por isso são Forças Armadas respeitadas, no Brasil eles não defendem os nossos interesses. Eles estão aqui a serviço dos interesses dos Estados Unidos. Eles são treinados em parceria com os Estados Unidos e eles dão um golpe aqui para defender os interesses dos Estados Unidos. Eles querem que a gente siga essa republiqueta de bananas, quintal de um império decadente. Porque sim, todo império tem seu fim. Todo império tem seu fim. Jean, você como um cara que é muito conhecedor de história, assim, eu confesso que eu nunca eu não tenho um conhecimento muito abrangente sobre Getúlio Vargas. Você citou ele agora, mas é um cara que me parece, pelos relatos das pessoas que eu ouço, muito contraditório. Porque eu vejo muita gente de esquerda que elogia muito. É porque o Getúlio teve duas fases. Então, ele teve a fase da ditadura do Estado Novo, que foi uma ditadura com todos os aspectos, que flertava com os nacionalismos que naquela época estavam explodindo no mundo inteiro, o nazismo, o franquismo, o fascismo histórico italiano, o salazarismo, ou seja, essa onda. A gente está vivendo uma rima histórica agora, né? A história não se repete, mas a história rima. Sim. E a gente está vivendo uma rima histórica com aquele momento. Então ele teve essa fase, depois ele volta e é eleito, né, um populista trabalhista que faz uma legislação, que cria a legislação trabalhista, que foi o que a gente tem, que é a grande memória, o que o povo lembra dele, ou seja, os direitos trabalhistas, férias, 13º, foi ele que fez. Então ele tem essa... Ele viveu o suficiente para mudar
no imaginário. Então ele foi mais ou menos como o Perón na Argentina, né? O peronismo, o getulismo é um pouco isso. Mas Getúlio foi um ditador militar, ou seja, o Estado Novo era uma ditadura militar, e a gente não pode esquecer disso, e as pessoas são contraditórias. Lula tem lá suas contradições.